Esse é o Caixa de Memórias e o Zap nos convidou para contar a história de um objeto que faz parte da memória da nossa casa. O objeto que eu escolhi é esse prato, que é muito significativo pra gente. Eu desenhei, né, essa ilustração quando a gente estava morando em Madrid, há uns 7 anos atrás, então desde lá esse prato vem com a gente. E além do desenho do casal, que representa a gente, né, enfim, a nossa parceria, é uma história muito legal porque esse prato era um prato antigo que foi comprado em um lugar que vendia cerâmicas antigas e que não tinha um conjunto, então, pratos sozinhos. E aí ele foi reutilizado, ganhou um novo significado com essa ilustração que eu criei. E pra gente é muito especial por causa dessa história, porque ele vem com a gente há 7 anos, morando nas nossas casas, na casa que a gente morava antes, nessa aqui também. E por ser um prato, que é um objeto pequeno, ele vai mudando de lugar. Então hoje ele tá na parede da cozinha, mas ele já teve em cima do móvel da sala, já teve em outros espaços. Então é um objeto que veio com a gente há muito tempo. Eu acho que é uma memória única que a gente tem aqui dentro de casa, como todas as que a gente tenta construir ao longo da nossa história, né? É um prato que marca muito essa ilustração, esse desenho que a Ana fez, marca muito um momento da nossa vida, como tantas outras criações nossas que a gente foi fazendo em cada lugar que a gente passou. Então, é uma memória muito querida, que mora em um lugar muito especial aqui dentro de casa. O objeto que eu escolhi para mostrar para vocês, na realidade, são alguns objetos. Todos esses cadernos e sketchbooks é uma pequena coleção que eu tenho, que a Ana tem, de cadernos que vêm de vários lugares pelos quais a gente passou, de momentos diferentes da nossa vida. Então, a gente tem o sketchbook que eu uso para fazer as minhas ilustrações, as minhas anotações. A gente tem um jornal da época que a gente casou, então aqui a gente tem todas as nossas memórias, fotografias, orçamentos e coisas que são importantes. Esse é muito querido nosso, né, amor? É muito legal porque é um caderno específico para isso, mas cada um usa da sua maneira, então a gente usou desde o início da organização do casamento, então tem tipo ideias, coisas que a gente queria que tivessem no casamento. E depois, né, as fotos dos momentos que a gente viveu. Então, tipo, tem desde fotos e anotações até referências de como a gente gostaria das fotos. E aí também tem as fotos, tipo, dos momentos reais, né? Então, é uma grande memória desse momento que a gente viveu organizando o casamento e depois durante a festa, que conta, né, esse pedacinho da nossa história. Eu acho que esses cadernos, eles são especiais por causa disso, porque cada um é de um momento. Eu normalmente deixo esses cadernos espalhados pela casa, porque eles são pequenas surpresas que a gente vai tendo à medida que a gente vai vivendo dentro do nosso dia a dia. Então, tem caderno que está lá na cozinha, a gente tem uma prateleira que tem vários cadernos, livros que a gente mistura. E esse caderno aqui é o caderno que está sempre na minha mochila comigo, porque atualmente é onde eu faço todos os meus rascunhos e anotações, e que eu levo para cima e para baixo comigo, para dentro e para fora de casa. Bom, e alguns desses cadernos ficam no escritório, que é onde a gente trabalha os dois juntos. E também foi um dos grandes motivos pelos quais a gente resolveu se mudar durante a pandemia, que foi ter um espaço em casa para trabalhar. E no escritório, além dos cadernos, a gente tem uma coleção de quadros que a gente gosta muito, que são quadros que a gente foi colecionando ao longo dos anos e que também foram mudando de lugar dentro de casa. E aí aqui nesse apartamento eles estão no escritório e a gente tem uma pequena galeria de memórias muito especial e que nos inspira, né, diariamente. Assim, às vezes a gente está trabalhando, acaba uma reunião e fala: nossa, olha esse quadro, lembra quando a gente comprou? Então tem esse apego muito grande. Eu acho que a nossa casa, ela é construída muito em cima desses objetos que a gente vem trazendo com a gente ao longo dos anos, assim. A gente que trabalha com criatividade, eu acho que é muito importante a gente estar cercado de coisas que nos inspiram no dia a dia. Então, isso que a Ana estava falando, a gente tem quadros em todas as paredes do escritório, objetos, memórias. De alguma maneira, isso sempre acaba servindo como inspiração para a gente no dia a dia, né? De ter novas ideias, de olhar para coisas diferentes, de abrir um caderno e
dar um F5 no cérebro, né? Dar um refresh que de alguma maneira nos ajude a ter uma nova ideia, a pensar em coisas diferentes e assim por diante. Eu acho que acaba sendo bem importante para a gente viver cercado dessas memórias, né? Memórias para construir novas memórias. Eu acho que isso é o mais legal de tudo. Um outro objeto muito importante que foi comprado antes da gente vir para essa casa nova, mas que a gente sabia que ia ganhar um espaço especial, é esse banquinho, que é muito querido pela gente, é de artesanato brasileiro, então, de novo, né, a história das memórias, da nossa origem. E aqui é um banquinho fofo de onça, que a gente adora, que eu acho que é inusitado, mas também tem muito o nosso estilo. E no outro apartamento ele ficava meio perdido, assim, não tinha muito onde ficar, o apartamento era menor, mas a gente sabia que aqui ele ia ganhar uma casa. Mudança pra gente é uma constante, né? A gente estudou na mesma faculdade, estudou no mesmo colégio, estudou na mesma faculdade e a gente, numa cadeira que a gente compartilhou, a gente tinha uma professora que falava, e a gente trouxe isso para a vida, que toda mudança é positiva e de alguma maneira a gente tenta trabalhar isso dentro do nosso inconsciente para fazer com que a gente considere que mesmo coisas boas e coisas ruins, de alguma maneira, sempre vão ter um impacto na nossa vida, né? E acho que uma das coisas que é muito forte desses 4 lugares que a gente já morou é que a gente não descarta as coisas, né? Elas ganham outros significados e vão para outros lugares. E eu acho que a casa ela se torna casa quando as nossas coisas, as nossas memórias começam a fazer parte dela, né? Então, a gente vive aqui há 1 ano aproximadamente, né? E as memórias que a gente construiu nesse primeiro ano, com certeza, vão continuar com a gente por todas as outras casas que a gente for passar e por toda a nossa vida. Então, façam memórias nas casas de vocês, porque é muito gostoso. Eu sou o Fernando, também conhecido como Drawingzilla, e eu sou ilustrador. Eu sou a Ana Carolina, eu sou gaúcha, mas moro há 6 anos em São Paulo. Eu sou designer de estamparia. E esses aqui são os nossos objetos por caixa de memórias.